Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Podem sentar. Estimadas almas, vamos seguir seguindo nosso amigo Padre Faber, os interesses de nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta tarde, nós vamos ver mais o quarto, que é a estimação que nós devemos ter para com a graça de Deus. Segue o padre dizendo aqui: mais um dos 4 grandes interesses de Jesus. O mundo teria uma feição inteiramente diferente se os homens estimassem a graça no seu justo valor. Nós sabemos que a graça de Deus é quando nós não estamos em pecado mortal. Mas a graça faz a gente participar da vida de Deus. Isso é uma coisa sublime. Não existe em nada neste mundo algo semelhante, que é ter a vida de Deus. Por isso nós dizemos participada, ou seja, a gente tem em parte a vida de Deus. Quando nós não estamos em pecado mortal, a Santíssima Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, estão dentro da alma do justo. Isso é incrível. Incrível não, porque incrível quer dizer que é inacreditável. Isso é estupendo, é magnífico. De tal modo que aí o homem tem a sua dignidade em ser, como dizia São Leão Magno, em estar na graça de Deus. Reconhece aí, cristão, a sua dignidade. Sem essa graça, o homem é desgraça. Mas ela, mesmo sendo imagem e semelhança de Deus, mas o homem é o que? Uma imagem profanada, suja. Imagine os senhores uma imagem sagrada num chiqueiro, num lodaçal. Pois então, o homem sem essa vida de Deus é uma imagem sagrada jogada no chiqueiro deste mundo podre e imundo. Agora, esta graça de Deus, esta vida de Deus em nós, ela é operante. Tem pessoas, e falávamos pela manhã de certos hereges, que têm alguns elementos semelhantes à fé católica. Mas só que como a heresia, com o passar do tempo, mesmo a semelhança, acaba cada vez se distanciando mais da verdade. Tem pessoas que se dizem cristãs que acham que esta presença de Deus em nós é algo totalmente passivo e silencioso e inerte. Não, mas é algo passivo. Deus trabalha na nossa alma. A Santíssima Trindade não fica inativa. Aí as virtudes vão crescendo, a nossa oração se intensifica, a vida do homem para com Deus cria uma intimidade com Deus, nosso Senhor, e aí nós vamos participando cada vez mais da intimidade da Santíssima Trindade. Tem uma irmã muito virtuosa, chamada Isabel da Santíssima Trindade. Justamente, ela levou esse nome como carmelita, porque ela colocou e viveu muito à altura esta verdade. Se não estou em pecado, eu sou um templo da Santíssima Trindade. É Deus Pai, é Deus Filho, é Deus Espírito Santo, a indivisível Trindade que está dentro da nossa alma, pela vida da graça em nós. Aqui segue dizendo o padre: existe em todo o universo algum objeto que tenha valor intrínseco a não ser a graça? Tudo que nós temos tem um valor extrínseco, ou seja, externo. Agora, que tem um valor interno, nada. Nem a vida do homem tem valor internamente, em si mesma não é nada. Agora, quando estamos em graça de Deus, o que vale a alma de uma pessoa? O preço de um Deus que morreu para resgatá-la. E este resgate de nosso Senhor não é somente externo, assim, eu paguei o preço para que sejam meus. Paguei o preço para que sejam meus, mas para que tenham a minha vida. É interno, o resgate é interno e exterior. É absoluto.
Nosso Senhor pagou o preço da nossa salvação e neste preço está vinculado a vida de Deus. Por isso só se salvam aqueles que estão na graça de Deus. É algo que tem um valor intrínseco, interno, e fora da graça nada neste mundo tem valor intrínseco. São valores ao critério, gosto dos homens. Agora a graça tem um valor de quê? Infinito. É o preço de Deus, que não tem preço. É infinitamente precioso. E não obstante com que fraqueza vamos atrás das futilidades que nada têm em comum com os interesses de Jesus. Quando nós damos mais valor a qualquer coisa que a graça de Deus, aí os pecados começam a entrar em ação. Por exemplo, lhes dou um exemplo muito simples. Se uma pessoa dá muito valor aos bens que a outra tem, vamos supor que um pobre que tenha tristeza do seu amigo que ganhou na loteria, 6 números e de da hora para outra ficou milionário. O que acontece? Por ele dar muito valor a esta mudança econômica, por inveja ele vai perder a graça de Deus, que não tem números da Mega Sena que pode comprar a graça do Altíssimo. Só o sangue redentor. Deus não se vende por nenhuma moeda. Mas os senhores veem que às vezes damos mais valor a coisas estúpidas, como ficar milionário, e por isso nós perdemos a graça de Deus, um ato de inveja. Se nós damos valor ao prazer, qualquer um vai perder a inocência, ou a pureza, ou a castidade, por prazer proibido por Deus. E neste valor que ele está dando, a carne que é podre e um prazer que dura segundos, ele vai perder Deus para cometer uma torpeza. Então ele está dando mais valor à torpeza, mais estima a torpeza do que a graça de Deus Nosso Senhor. Este é o segredo e a explicação lamentável porque nós vivemos em pecado. Nós às vezes falamos, vou me confessar, estou sem pecado, comungo muito bem, tudo muito certinho. Não discutamos, mas por qualquer estupidez se perde a graça que alcançamos com a nossa confissão sincera. Porque qualquer estupidez é dado mais valor do que aquele sangue que caiu em nossas almas, dizendo, eu te absolvo dos teus pecados. E do que a carne e o sangue, a alma e a divindade de Nosso Senhor que nós comungamos. Se nós tivermos em alta estima, merecida a graça de Deus não vai embora da nossa alma. Aí nós vamos entender uma Santa Maria Goretti, por exemplo. Vem um perverso que quer tirar-lhe a castidade do corpo e da alma, e o que ela prefere? As facadas do que perder Deus, porque antes morrer do que pecar, afirmação de São Domingos Sávio, e é verdade, não é um romantismo, porque antes perder a vida física do que perder a vida da graça, que é a vida eterna que já está em nós, neste mundo. Vamos entender também os mártires. Antes ser fuzilado e perder a vida e se tornar um herói da fé, do que negar a Cristo e seguir vivendo neste mundo como alguém que mente para si, porque conheceu o nosso Senhor, sabe o que Nosso Senhor fez por nós e negá-lo é um disparate sem fim. Aí nós vamos entender este radicalismo dos santos, porque sabiam muito bem o que era o preço de estar com Deus, que Deus pagou o alto preço, e então não deixavam Deus por nada, e deixavam tudo por Deus, Nosso Senhor. Amigos viram inimigos, Nosso Senhor disse, parentes serão os primeiros perseguidores, o mundo vai nos odiar, e o que importa? O que importa é a amizade de Deus, só isso, e chama graça santificante.
Segue o padre dizendo aqui, Padre Fábio, que cegueira, que tempo perdido, quanto mal fazemos, quanto bem deixamos de fazer, e todavia, apesar disto, com que carinho, com que paciência nos trata nosso Senhor. Uma paciência infinita, porque quantas vezes nós sabemos que Deus nos tirou do pecado e nós vamos novamente ao pecado. Deus não se cansa de nos esperar, mas tudo tem um limite, a morte põe um fim. Quem morre no pecado vai colher a perdição. Mas quem morre na graça vai colher a vida eterna. Tem um tempo. Agora, como nós não sabemos se vamos morrer daqui a pouco, ou amanhã, ou daqui a 80, 90 anos, nós devemos então abraçar a graça e fazer de tudo para não soltá-la de nossas almas. Mesmo sabendo e conhecendo que a paciência de Deus é ilimitada. Se todos soubessem apreciar dignamente a graça, todos os outros interesses de Jesus medrariam. Quando estes sofrem, é precisamente porque a graça se não dá a estimação que ela merece. As graças vêm incessantemente e os merecimentos a adquirir multiplicam-se tão rapidamente como as pulsações do Sagrado Coração de Jesus. Então, quando nós estamos em graça, lhes dizia, Deus opera em nossas almas. Então, a graça pode ser aumentada. Quando nós rezamos, a graça aumenta. Quando a gente suporta uma coisa ruim, o mal, quando a gente faz resistência ao mal, a qualquer mal, a graça aumenta. Quando nós praticamos um ato de renúncia de si mesmo, a graça aumenta. Uma pequena mortificação, uma dor que a gente oferece a Deus em expiação dos pecados próprios ou alheios, a graça aumenta. Tudo feito em graça aumenta. E o coração de Nosso Senhor, que vai pulsando lá no paraíso com seu corpo glorioso, vai bombeando o sangue vital para nossas almas e vai nos purificando do arrefecimento, do esfriamento que este mundo glacial causa às pessoas. Por isso, quando a gente faz algo, e devemos fazer para a graça aumentar, aí nos inflamamos no amor a Deus. E essa é a vitória sobre todas, a mais vitoriosa sobre o pecado, seja ele qual for, vícios e qualquer mazela. Então, queridas almas, diante disso, vamos dar valor à graça de Deus. Uma pessoa pode muito bem, com uma confissão e viver o que acabo de dizer, morrer em graça, mesmo que a próxima confissão seja daqui a 40 anos. Creio que em alguma ocasião já lhes contamos a história de uma mulher, perdão pela palavra, mas é a palavra técnica, era uma prostituta, que na festa da Santa Invencível Cruz de Cristo, todos os homens do Egito saíam para adorar a Sagrada Cruz. E esta mulher, sabendo que havia muitos homens, foi lá para fazer o seu trabalho perverso. Quando ela entrou à igreja onde estava a Santa Cruz, uma força impediu dela passar da porta, uma força sobrenatural. Aí ela olhou para um quadrozinho da Santíssima Virgem e disse: minha mãe, se a senhora permitir que eu beije o lenho sagrado da vida, o preço da minha redenção, eu prometo deixar o pecado e fazer penitência. Pois então, aquela força que impedia dela entrar para venerar a Santa Cruz, cessou, ela beija a Santa Cruz, faz uma confissão e foi viver no deserto. O nome dessa mulher se chama Santa Maria Egipcíaca. Confessa, comunga e vai para o deserto, e depois de 40 anos, aparece um monge que ouve outra confissão dela, lhe dá a comunhão e promete que daqui a um ano ele voltaria. No ano seguinte, quando ele chega, ela está morta. Ela deixou algo escrito na areia, na terra, que o padre não se lembra neste momento, e peço perdão. E aí aparece um leão do nada que cava a terra e ele sepulta esta santa que 40 anos atrás era uma perversa, perdida. E foi uma confissão, um beijo na relíquia da Santa Cruz, um olhar para o quadro da Santíssima Virgem que salvou a alma daquela que era infeliz
e agora é bem-aventurada no paraíso. Então, queridas almas, a crise da igreja não é desculpa para que nós nos entreguemos ao diabo, ao pecado, ao mundo, dizendo que não temos sacramentos. O sacramento que recebemos neste momento tem vitalidade de Deus, onipotência do Altíssimo, e pode-se vir pervertores, leis iníquas. Quem tem esta vida na graça, da graça de Deus, vence todas as mazelas, porque participa da onipotência do Altíssimo. Então, convictos dessa verdade, tratemos bem Deus em nossas almas. Jaculatórias: Senhor, eu vos amo. Senhor, tem piedade de mim. Cada um pode inventar a que lhe aprouver, que lhe faça amar mais a Deus. E existem inventadas e indulgenciadas a baldões que podemos escolhê-las enquanto fazemos nossos trabalhos. Vamos falando com Deus mentalmente, e a graça dele em nossas almas, que esperamos estar, vai aumentar, e aí vamos participando cada vez mais dessa intimidade com o Altíssimo e participar da onipotência de Deus e vencer tudo que for ruim e todos os inimigos de Deus, desde o demônio ao mais perverso dos mortais. Peçamos a Nossa Senhora esta graça. Ela é a que nos concede a graça, porque lá no paraíso Nossa Senhora está rezando por cada um de nós. E como Deus atende a todas as súplicas de Maria Santíssima, é graças à sua intercessão de onipotência suplicante que nós podemos obter a graça, e se pedimos a ela que reze por nossa perseverança, essa perseverança está garantida por suas orações aos pés de Deus. Então, que ela interceda por nós, nos convença da importância da graça, e a partir de então façamos de tudo para não perder, porque é preço da morte de um Deus e orações incessantes da Mãe do Altíssimo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.